Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada Ki. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7 do Bhagavad Gita. Hoje vamos falar o verso 18, o conhecimento acerca do absoluto. Então, no verso passado, depois de Krishna delinear as pessoas que não se rendem a ele, também ele falou sobre as pessoas que se rendem a ele. E no verso 17, Krishna explicou que aquele, de todos que se rendem a ele, que está ocupado em serviço devocional puro, é o melhor. E aqui no capítulo 18, Krishna está dizendo a Arjuna, todos esses devotos são, sem dúvidas, almas magnânimas, mas aquele que cultiva o conhecimento acerca de mim, eu considero que seja tal qual eu mesmo, ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E esta é a meta mais elevada e perfeita. Então, esse verso aqui está complementando o verso anterior, onde o Senhor Krishna está falando que o devoto, que lhe é mais querido, é aquele que lhe rende em devoção pura, praticando esse serviço, de estar ocupado de alguma forma em estar assim, pregando sobre o Senhor, ou sendo ativo no mundo, levando a realização de Deus para as pessoas, ou então estando, assim, vivendo realmente em seu coração essa consciência divinizada, vamos dizer assim. Então, Krishna, nesse verso, ele está falando, que todos os devotos, que realmente se rendem a ele de uma forma mais pura, independentemente da motivação, seja material ou espiritual, mas se a pessoa realmente está trabalhando nesse nível de pureza, Krishna está considerando aqui no início desse verso que todos esses devotos são almas magnânimas, sem dúvida, Krishna diz. Qualquer pessoa que realmente sentiu um pouco de avidez em seu coração para despertar esse relacionamento amoroso com Deus, vai ser considerado como uma alma magnânima pela superalma que está observando o movimento consciente de todas as almas. Mas Krishna fala que de todos esses devotos, que realmente estão se voltando para ele, existe um que está cultivando o conhecimento nessa profundidade, acerca dele. Krishna está considerando que obter o conhecimento sobre ele é algo da maior importância quando você está nessa forma humana. Porque quando cultivamos a sabedoria de Krishna, estudando
o Bhagavad Gita compreendendo realmente quem é o Senhor Krishna, que é essa pessoa absoluta, né? Dessa forma como ele realmente é exposto aqui no Bhagavad Gita, e não assim numa falácia impersonalista, mas realmente como Krishna é. Por isso que esse Bhagavad Gita, ele é dito, né, chamado o Bhagavad Gita como ele é. Tivemos que botar, né, esse título, né, Prabhupada, porque os outros Bhagavad Gitas não eram como ele era, estava interpretado. E Krishna fala, a pessoa que me entende realmente nesse nível de devoção pura, assim como nos dá o significado, né, um devoto puro como Srila Prabhupada, ele considera que é uma pessoa que absorve sem, assim, com confiança completa sobre a sabedoria de Deus, né, e se rende a seus pés de lótus. Krishna está considerando que essa pessoa é tal qual ele mesmo, porque o nosso mundo é uma projeção do nosso conhecimento, né? Toda pessoa, quando ela observa o mundo, ou como ela se movimenta no mundo, isso vai de acordo com o conhecimento que ela obtém. E se você realmente aceita Krishna como a pessoa suprema, está cantando o seu santo nome, tem a visão do mundo de que tudo é Deus, né? Que Krishna está em tudo, tudo está em Krishna. Dessa forma, então, Krishna está considerando que você realmente está integrado nele. Essa sabedoria faz com que você se unifique em consciência com o Senhor Supremo. E por isso aqui ele está considerando, né, a pessoa sábia e rendida em Krishna na prática do serviço devocional como ele mesmo. A pessoa realmente, a alma, né, nós somos partes integrantes de Krishna. E quando agimos na sabedoria divina e na atividade espiritual, tendo Krishna como centro da nossa existência, é como se houvesse uma união da alma individual com a alma suprema nesse nível, assim, de consciência. Não assim que a alma vai se fundir em Deus, né? É unidade de interesse espiritual. De modo que é dito que quando se pergunta onde que está Krishna, imediatamente a pessoa fala, onde está o devoto puro de Krishna. Quando você vê um devoto puro nesse mundo, realmente assim, totalmente entregue ao serviço devocional, já totalmente desapegado da energia material, ali você pode entender que está uma manifestação plena de Krishna na forma de uma parte integrante dele, assim, completamente integrada a Deus. É dessa forma que nos aproximamos, né, de Krishna nesse mundo, ou seja, através de um devoto avançado em pureza de sabedoria e serviço espiritual. E aí Deus se revela, né, vamos dizer assim, externamente por meio desse devoto puro, né, que traz as instruções adequadas, como Srila Prabhupada trouxe aqui no Bhagavad Gita. Srila Prabhupada é Krishna, né, agindo por meio de seu devoto puro de uma forma perfeita. Isso faz o Bhagavad Gita ser como ele é, realmente assim. Devemos entender esse aspecto, né, da informação espiritual. Só uma pessoa que está em pureza de consciência é que consegue delegar o conhecimento no nível de perfeição divina, porque Krishna está atuando diretamente, né, a superalma Vishnu, no coração dessa alma que realmente se rendeu completamente assim, ao
conhecimento, né, cultivado, esse cultivo de sabedoria brotou no coração desse devoto na forma de autorrealização, e essa pessoa caminha como um ser divino nesse mundo. Todo mundo deve ambicionar chegar a essa posição. Ao estudar o Bhagavad Gita, você deve realmente se render e realizar Krishna e pedir a Deus que em seu serviço devocional Krishna haja no seu coração para você ser uma voz de Deus nesse mundo material que está assim em trevas assim completas, né? Então isso é maravilhoso. E Krishna está falando aqui ocupando-se em me prestar o serviço transcendental. Esse devoto, né, que Krishna considera como ele mesmo, por causa do cultivo do conhecimento, ele está falando assim, com certeza essa pessoa vai me alcançar, né? Então Krishna está prometendo aqui que se a alma realmente caminha nesse mundo completamente ocupado em serviço devocional, faz disso, né, a meta, né, mais elevada e perfeita, que é o que finaliza esse verso, né? Esse devoto vai me alcançar, e esta é a meta mais elevada e perfeita. Muitas vezes a gente pergunta, né, qual o sentido da vida, qual o objetivo, qual é a meta que devemos alcançar nessa forma humana de vida. De modo que esse verso aqui é bem assim, enfático, né? Muito direto, né? Krishna falando, se você pode assim, cumprir vários objetivos nesse mundo material, mas no final tudo é ilusão. Todos esses objetivos vão ser perdidos com a morte, né, física. Mas se você realmente, na forma humana de vida, entende que a meta última da existência é cultivar esse conhecimento divino e se estabelecer em serviço devocional, em atividades que visem satisfazer o Senhor Supremo, então você vai alcançar Krishna com certeza absoluta, conforme Krishna está explicando aqui nesse verso, né? Então, por que não aceitar imediatamente o que Deus está falando e verificar em nossa vida qual está sendo a nossa meta, assim, qual o nosso futuro desejado, né? Já que sabemos que toda essa história de futuro se baseia na ilusão ou na repetição de um tipo de passado melhor, né? Então esse conhecimento que estamos atualmente agora em Maya levando para o futuro é a repetição da ilusão do passado. São metas falsas, né? Por mais assim que essas metas assim sejam de ajudar a humanidade, ser bonzinho, né? Caridade, porém isso aí é uma espécie de ilusão. Se você não tem como centro de suas atividades a suprema personalidade de Deus. Então essa meta é a sua autorrealização nessa forma humana de vida, e dentro dessa autorrealização as metas secundárias seriam, né, dar consciência às outras almas, independentemente da atividade que estamos assim fazendo ou nos ocupando. Então o nosso carro-chefe deve ser sempre, né, Krishna em nosso coração e manifestá-lo no mundo de acordo, né, com a nossa realização. É isso que Krishna está pedindo aqui nesse verso e qualificando como uma alma magnânima, uma alma que se sobressai às outras. Devemos lembrar que
Krishna não está dizendo que uma alma é melhor que a outra, mas quanto mais consciência de Krishna, mais ela é qualificada para agir em consonância frequencial com o divino, o que a torna, né, mais assim, potente, uma alma mais potente, com mais quantum de luz espiritual nesse planeta material atualmente. Então vamos agora ouvir o significado de Srila Prabhupada. Prabhupada diz: ninguém deve ficar pensando que os devotos que não têm tanto conhecimento não são queridos pelo Senhor. O Senhor diz que todos eles são magnânimos, porque qualquer um que se dirige ao Senhor por qualquer propósito é chamado de Mahatma, ou grande alma. Os devotos que querem algum benefício em troca do serviço devocional são aceitos pelo Senhor porque há uma troca de afeto. Por afeição, eles pedem ao Senhor algum benefício material. E quando obtêm isto, eles ficam tão satisfeitos que também avançam em serviço devocional. Aqui nesse início da exposição de Srila Prabhupada, é interessante, né, que todo mundo de alguma forma que se rende a Deus, independentemente do motivo, está sendo, né, satisfeito por Deus para que essa relação vá se tornando mais íntima. Então, quando você pede algo a Deus e Ele satisfaz o seu desejo, né, ou realiza aquilo que você está pedindo de uma forma rendida, né, não interesseira, de uma forma rendida. Então, isso cria laços afetivos, né, porque você constata a verdade de algo assim superior pela manifestação de realização de desejos. Essa é uma forma como Krishna se realiza com as almas que ainda não estão assim num grau de pureza de consciência muito grande. De modo que Krishna, ele, por amor, né, por todos os devotos, Krishna é assim, ele é o amor supremo, a bondade suprema, ele quer que todo mundo volte para ele e ele está atento a quem está se voltando para ele. Krishna está no coração, né? Temos que sempre lembrar isso, que não existe você enganar o divino, barganhar com Deus, assim. Não, simplesmente você se rende e pede a Krishna aquilo que você quer, seja material, mental, né, intelectual ou metafísico, não importa. O que importa é a sua intenção de entender que existe um ser superior e que você, por si mesmo, não está conseguindo obter aquilo que quer, né? Às vezes você está até mesmo no nível já de aflição psicológica, ou você precisa de dinheiro, de alguma coisa assim. Então, você carinhosamente suplica com o coração, não com a mente, entende? Com o coração. Isso aí já denota uma possibilidade de rendição. Então, Krishna fala assim, essa alma, ela, entende? Krishna é incrível. Você se aproximou de Krishna de alguma forma, isso já está criando um laço que você nem imagina, porque o amor de Krishna é absoluto, é supremo, né? Um pouquinho de amor que você intercambia com Krishna, porque realmente sentiu, né, assim, vontade de clamar a algo supremo, né, na sua vida. Isso vai fazer uma grande diferença, de tal modo que, mesmo assim, uma pessoa sendo interesseira, Krishna, ele é tão assim transcendental no seu amor, que ele está considerando essa pessoa como magnânima, como uma grande alma. Porque em Kali Yuga, né, é muito raro uma alma realmente querer se render a Krishna. Pode ser que essa alma
tente fazer isso assim, a nível interesseiro, estar com Deus, mas não é assim que funciona. Você tem que colocar um pouco, né, do seu coração nessa história de pedir algo a Deus, e sem assim também tantas exigências, mas esperar com fé. Então Krishna acontece na vida desses devotos, e naturalmente eles vão sentindo, né, a afeição de Krishna, porque Krishna está se manifestando no coração dessa pessoa. Então a alma, independentemente do grau de relação ou de rendição dela com Krishna, ela vai sentir. Entende? Porque você é uma parte integrante de Krishna. Se você integrou o seu pedido, a sua consciência em Deus, e Ele respondeu, surge aí uma camada, né, de amor, onde as pessoas podem ir depois cultivando valores superiores, ao conhecer, né, a sabedoria do Bhagavad Gita, ou se aproximar de um devoto puro que está exponenciando o desejo de Deus para todo mundo. Porque Krishna, ele quer que todo mundo, né, interaja com ele em amor puro, chamado, né, prema. Krishna quer que todo mundo esteja no mundo espiritual vivendo experiências maravilhosas. Então tem que ter inicialmente essa troca de afeto aqui nessa forma humana, né, do mundo material, e aí cada um vai subindo de estágio em estágio até esse ponto de prema, amor puro por Krishna, onde você vai se tornar como Krishna mesmo. A sua vibração vai se tornar tão divina que Krishna, ele considera você como ele mesmo. Olha só que legal isso, né? Krishna, ele nunca se julga assim, superior. Krishna não tem esse ego, né? Por isso que diz que uma das qualidades de Krishna é a renúncia suprema. Apesar dele ser Deus, mesmo no mundo espiritual, ele não deixa assim, você ter um relacionamento com ele assim, como Deus. Tem também, mas Krishna prefere um relacionamento onde você esteja com ele assim, como de igual para igual, né? Há até relações onde Krishna, ele se deixa assim, se fazer inferior pelos seus devotos. Então esse Deus é maravilhoso, né? Não é esse Deus que está mandando aí, jogando raios na cabeça dos infiéis, né? Um Deus irado, assim. Krishna, ele é completamente assim, apaixonado por Srimati Radharani, a energia de amor, né? É isso aí, temos que meditar nessa questão, né? Porque Deus não pode ser alguém assim que está tão longe, assim, mas eu vou orar para Deus, mas ele está lá no mundo espiritual. Não é assim. Krishna é o mais íntimo de você. Ele está dentro do seu coração, gerando assim amor contínuo pela sua alma. Ele te ama, você é muito amado por ele. Você nem imagina como Krishna te ama. E ele está assim, esperando aquele momento em que você vai dar uma pequena atenção para ele, nesse sentido mais, né, rendido, né, mais magnânimo de si. E aí, quando você realmente for compreendendo que tudo na sua vida acontece pelo controle absoluto de Krishna, e que ele está mantendo tudo na sua vida, na vida de cada um, de toda a existência, cada átomo, né? Nada assim acontece sem a supervisão e a manutenção de Krishna. Quando você entender isso, então você vai atingir, né, o ápice da sua consciência, e a meta suprema dessa forma humana acaba sendo realizada, e você se torna, né, um canal, um condutor da expressão divina nesse mundo. Aí você começa a falar, né, sobre o Bhagavad Gita, sobre o Bhagavatam, sobre tudo que é relacionado ao Senhor Krishna. Por isso que quando Krishna esteve aqui nesse mundo, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu,
a primeira coisa que ele está glorificando é o Sri Krishna Sankirtana. Ou seja, ele fala assim, quanto mais devotos meus atingirem essa pureza de consciência e espalharem, né, no mundo sobre a minha existência, né? Assim, Krishna nem precisa estar vindo aqui nesse mundo material para explicar que ele é Deus, mas quanto mais gente estiver explicando esse ponto, né, absoluto da pessoa suprema, então o próprio Krishna está glorificando essa atividade com vários devotos, né, Sankirtana, né, todo mundo glorificando em união essa divindade que está no coração de todo mundo, assim, na forma do Senhor Vishnu, e também entendendo que o Senhor Vishnu é uma expansão do Senhor Krishna, e que tudo está interagindo perfeitamente com a consciência de Krishna, e esse é o conhecimento que devemos, né, cultivar diariamente, não esquecer assim que somos espíritos, né, sair um pouco dessa energia das trevas que tenta manter assim uma consciência do falso ego, do medo, da insegurança, né, da frustração de tudo, que alimenta assim muita negatividade, de modo que Krishna, quando vem, ele elimina, né? A batalha de Kurukshetra é Krishna eliminando a mentalidade demoníaca do planeta e colocando, né, Duryodhana, o irmão de Arjuna, no poder, né, espiritual do mundo, para que o plano de Deus, né, se perpetue sempre, porque Krishna, apesar de ele criar esse mundo material para satisfazer os desejos das almas que realmente não querem se relacionar com ele, então Krishna faz tudo isso por amor, né? Ele cria um mundo assim meio ilusório, um mundo de sonho, uma prisão assim, porque a pessoa realmente, às vezes ela precisa experimentar isso. Nada é ruim, né? Tudo é muito interessante assim na escola do universo, mas chega um ponto da forma humana em que você realmente entende que agora entendi que há um Deus, há um ser supremo que está mantendo todo esse universo, tudo é perfeito, tudo está em ordem, né? Por isso que vivemos num cosmos, né? Não num caos. Cosmos significa ordem divina. Ao mesmo tempo que Krishna, ele cria essa prisão, porque muitas pessoas querem viver desconectados consciencialmente dele. Ao mesmo tempo, Krishna vem nessa prisão e ensina que existe, né, que nós temos que sair da prisão. E o Bhagavad Gita é exatamente esse manual para que possamos realmente desvencilharmos-nos desse falso ego, o qual estamos nos identificando atualmente, né, nos situando assim, em várias situações negativas, informações desnecessárias do mundo material que estão atrasando a nossa vida. Temos que entender que, como Krishna fala nesse verso, né, que se nós nos ocuparmos em prestar serviço transcendental a Ele, essa é a meta mais elevada e perfeita do Espírito, e com isso nós vamos alcançar Krishna. Então esse verso é direto, Krishna está falando aqui, se rendeu a Ele de alguma forma, alma magnânima, né? Cultivou o conhecimento dele, Krishna considera que você é igual a Ele quando você atinge esse conhecimento num nível assim, transcendental. E ocupando-se em prestar, né, serviço transcendental, tentando viver em satisfação com Deus, você alcança Deus, porque Ele está dentro do seu coração. O tempo todo você está unido a Ele em consciência, mas só que a nossa mente é assassina do real. Nossa mente faz que o nosso espírito se identifique com algo que a gente pensa que é diferente de Deus. Todo esse capítulo 7 aqui, que é o conhecimento acerca do absoluto,
Krishna já começou explicando que temos que considerar tanto o externo como o interno, né? A manifestação dele. Por isso temos que estudar, né? Temos que cultivar essa sabedoria do Bhagavad Gita de qualquer maneira. Porque se nós tivermos preguiça de viver, né, essa sabedoria divina em nossa vida atual, nessa forma humana, assim, não há esse negócio de deixar para depois. Porque o depois nada mais é do que a projeção kármica do que você está vivendo hoje. A ideia do Bhagavad Gita é que você se liberte da existência material através desse cultivo sábio da vida espiritual, né? Vivendo, né? Se movendo nesse mundo em serviço amoroso a Deus. Então você sai simplesmente desse mundo e alcança Krishna, né? Você não quer alcançar Deus, ou você só quer conhecer Deus, entende? Conhecer teoricamente. Então, teoricamente, não vale nada. Então, cultivar o conhecimento significa que você realmente jogou a semente da sua alma no terreno fértil do serviço devocional, e a sua semente vai brotar e se transformar, né, numa árvore divina, junto com a super-alma no seu coração. Temos que ser, assim, bem assim, profundos nessa questão, né, de não só ficar estudando o Bhagavad Gita, mas viver o Bhagavad Gita. E viver o Bhagavad Gita significa se estabelecer no nível de igualdade com Krishna, conforme ele está falando aqui nesse verso. Que ele considera uma alma assim, tal como ele. Então, Prabhupada, ele continua falando, né? Mas o devoto, com conhecimento pleno, é considerado muito querido pelo Senhor, porque seu único propósito é servir ao Senhor Supremo com amor e devoção. Semelhante devoto não pode viver nem um segundo sem entrar em contato com o Senhor Supremo ou sem lhe prestar serviço. Aqui, Srila Prabhupada está falando sobre o devoto puro, né? O devoto puro, como ele está integrado consciencialmente com a consciência de Krishna. Assim, é coisa assim, de viver mesmo, assim, momento a momento, lembrando de Krishna. Todo mundo vai chegar nesse estágio onde você vai estar completamente interativo com Deus, tanto do lado externo quanto do lado interno, né? E a alma, ela vai contemplar, né, como uma testemunha, junto com o Senhor Supremo, o movimento da encarnação humana nesse estágio atual. Porque senão você vai ter que ficar encarnando até chegar em um ponto, né, de experiência nesse mundo material, onde você vai entender qual é a meta suprema da vida. Porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida, ele é dado pelo conhecimento que você obtém, certo? E quando você recebe o conhecimento diretamente de Krishna, que é a autoridade suprema, o próprio Deus, a pessoa absoluta, naturalmente o seu mundo vai ser a expressão divina. É isso que Krishna está pedindo para cada um de nós nesse verso, né? Muito, muito importante, né? Então, você vai querer prestar serviço devocional a Krishna o tempo todo. Você vem para esse mundo com um certo talento, né? Uma certa expressão de alma. E aí você sente que, ao fazer isso, é como se o tempo não existisse. Você fica muito feliz, muito satisfeito de viver na expressão do seu talento em relação a Krishna, né?
Prabhupada, ele falava assim, se você sente que você é um pintor, por exemplo, então pinte quadros de Krishna, né? Você não muda o ato de pintar, mas se você pinta assim, coisas espirituais, coisas mais elevadas, né? E se você pinta assim, realmente coisas de Krishna, então você está agindo em serviço devocional. Qualquer coisa, se a pessoa é um cozinheiro, então ele vai fazer muita praçada, né? Mas sempre usando as suas propensões para ter, assim, né, Krishna como o centro. Então Prabhupada fala, da mesma forma, o Senhor Supremo gosta muito de seu devoto e não consegue separar-se dele. Legal isso, né? Então, a gente sempre imagina Deus assim como algo maior, ou algo que simplesmente temos que ficar fazendo orações e ajoelhando e, oh meu Deus, assim, não é essa relação que Krishna gosta. Krishna, ele sempre vai ter o seu devoto como um grande amigo, né? Não é assim? Às vezes Prabhupada dava exemplo assim, do pai mesmo, por exemplo, o pai, vamos supor, é presidente da melhor nação, da maior nação desse planeta ou de outro planeta, não sei. Então, quando ele está lá agindo, né, na política, assim, ele é uma pessoa ferrenha, uma pessoa que bota ordem, os pingos nos is, mas quando ele chega em casa, assim, encontra o seu filhinho em amor, em afeição, então ele totalmente se submete e brinca com o filho, assim, amorosamente, dessa forma, né? Krishna, ele é muito familiar, né? Ele é muito assim. Então, esse presidente aí de outras nações, que é um líder, assim, reverenciado por todo mundo, mas quando ele chega em casa, o filhinho dele brinca com ele, sobe em cima, manda, brinca, né? Então é assim, Krishna, ele tem essa doçura com o seu devoto, né? Ele gosta muito do seu devoto. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Krishna agindo de uma forma de controlador, de ordem cósmica, né? Quando Arjuna vê assim a forma universal de Krishna, assim, uma forma medonha, cheia de morte, né, assim, essa forma universal, assim. Então Arjuna ficou com muito medo, né? Mas quando Krishna estava presente assim diante de Arjuna, na forma dele de Krishna, assim, era doçura completa, né? Arjuna era assim completamente apaixonado por Krishna. Então tem isso, né? Então aqui Prabhupada está falando que Deus, ele gosta tanto do seu devoto, desse devoto que já está vivendo em serviço devocional e conhecimento pleno, que ele não se separa dele. É dito que o amor, né, o nosso amor, ele conquista Krishna, ele prende Krishna. Então logo você ame a Deus realmente com seu coração, sentindo intimamente, né, ou na autorrealização, a presença real dele no seu coração, então Krishna já não consegue mais se afastar de você. Você está desenvolvendo exatamente aquilo que Krishna quer. Bhakti Yoga, né? Você está se unindo a Deus em amor. E esse seu amor é aquilo que Krishna espera que você desenvolva ou desperte por ele. Por isso que no mundo espiritual, Krishna, ele é assim, completamente perdido por Srimati Radharani, né? Radharani é a personificação de todo o amor a Deus dentro da existência. Então, imagina, por isso que Krishna, ele não consegue ficar um instante sequer sem pensar em Srimati Radharani, porque ela representa, né, a energia máxima daquilo que Krishna quer que todo mundo tenha. E se você tem assim, um pouquinho desse amor, né, que é a expressão em você de Srimati Radharani, Krishna imediatamente fica interessado na sua alma e já faz amizade, né? Então Krishna, ele brincando assim, pode falar que ele cria a dependência suprema por amor dos seus devotos.
No mundo espiritual, Krishna está assim, se divertindo com seus companheiros de folguedo, com as gopis, com todos os tipos de relações lá, nesse nível de permutação amorosa. E esse amor vai se expandindo cada vez mais. Aqui no mundo material nós não temos esse tipo de amor puro, né? Nosso amor é mais considerado uma luxúria, desejo de desfrutar. Quando você está nesse mundo, seja familiarmente, ou com o cônjuge, com o filho, ou com a profissão, com o animal, tudo isso assim é um amor de desfrute, né? Você quer que eles te satisfaçam, você quer ser amada e você também intercambia assim, né? Se você gosta de mim, eu gosto de você. Se você não gosta de mim, então vou arranjar quem goste. Mais ou menos assim, né? Lá no mundo espiritual não, todo mundo quer que o outro se aproxime de Krishna, que o outro fique mais feliz do que ele mesmo. É uma competição de amor e felicidade. E aqui nesse mundo material tudo é pervertido, é falso, né? Porque você está se identificando com o corpo material e você considera que felicidade e amor são provenientes das coisas materiais ou pessoas materiais em relação à sua pessoa material ou ao corpo físico. E por isso podemos ver assim, tanta frustração, tudo instável, né? Tudo dá meio assim que errado, tudo imperfeito, né? Todo mundo sofrendo porque ele está tentando amar as pessoas, o mundo material, amar o mundo, a humanidade, mas nada disso ele vai atingir nenhum amor com isso, porque é falso. É tudo de acordo com a forma material. Mas se você se volta para Krishna, que é a raiz da existência, né? Então, e desenvolve esse amor por ele, então naturalmente o seu amor vai se tornar incondicional e você vai expandir o seu amor para a realidade material, tendo plena consciência que tudo é uma manifestação de Krishna. E a maior prova que você pode dar do seu amor para a humanidade é instruindo-a sobre a realidade desse amor e dessa felicidade, baseados, centrados na suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Por isso que o Mestre Cristo, ele está falando, que devemos amar, a Deus em primeiro lugar, buscar a justiça de Deus, ou a misericórdia divina em primeiro lugar, e aí sim depois virão os acréscimos. Acréscimo significa que você consegue jorrar o seu amor de Deus no mundo. A partir do momento que você ama o mundo, entende que o mundo é uma manifestação de Krishna que está dentro do seu coração, você se torna, você tem o poder de receber do universo tudo que você quiser, tudo. O universo é Krishna em ação, é Deus em ação, e você também é Deus em ação. E quando você interage em verdadeira consciência transcendental com o mundo passa a servi-lo bondosamente, o universo todo, os semideuses, todos os seres assim superiores passam a prestar serviço ao devoto avançado, e o devoto avançado assim humildemente também só pensa em prestar serviço ao universo, levando essa consciência de Krishna. Essa é a verdadeira permutação amorosa. Isso faz com que tudo se torne perfeito e harmonioso, e o devoto não fica assim com níveis de ambição material, porque ele entende que a partir do momento que a consciência dele está integrada com a consciência de Krishna, tudo na sua vida se torna perfeito, na quantidade exata que Krishna traz para o seu devoto. Essa é a qualidade que temos que ter do entendimento nesse mundo.
Você se torna feliz porque você está conectado com a energia divina. Né? Essa felicidade não vem das coisas externas. E você vive em amor também por causa dessa conexão. Você não, né? Não é nada de fora que vai fazer com que o seu amor aumente. Mas o seu amor, né, estando ajustado ao divino, as dádivas, as bênçãos da vida acontecem normalmente, e esse é o maior sinal de segurança, né, de proteção, assim. Você caminha nesse mundo realmente destemido, né, você está transcendente às forças das trevas, às impressões negativas, porque você já não está mais vivendo na mente que tem certas crenças, que acredita isso, porque você se tornou um ser iluminado, autorrealizado. E Krishna está falando nesse verso que você vai alcançá-lo, se realmente você cultivar essa sabedoria aqui do Bhagavad Gita, né? Se você realmente optar na sua existência por essa meta, que é a mais elevada e perfeita na forma humana, então as coisas vão se tornar, né, adequadas para você viver uma vida simples, com pensamento elevado, ou então uma vida opulência em serviço devocional perfeito a Deus, onde você caminha nesse mundo assim, desapegado, entendendo que na hora que você desejar, né, igual essas outras almas assim, que pedem as coisas a Deus em interesse, mas o devoto puro, quando ele deseja algo assim, imediatamente as coisas se manifestam para ele, né? O devoto puro, ele tem muito poder, né? Muita opulência, porque ele caminha diretamente com Deus, ele já não se ilude mais. Só que o devoto puro entende como ele deve usar a sua potencialidade, né, de uma forma amorosa para beneficiar as outras almas, porque o devoto não tem mais que fazer arranjos materiais para viver nesse mundo de uma forma confortável e assim, ele se isola do mundo, assim, não é assim. Você tem que ir no campo de batalha entendendo que se você está com Krishna, você já é vitorioso, conforme Sanjaya fala no último verso, né, do Bhagavad Gita. Você já é vitorioso. Ninguém pode vencer uma alma que está conectada com Krishna, que é o Senhor Supremo, que está controlando todas as coisas aqui, né, no mundo material, no mundo espiritual. Aliás, tudo é a manifestação de Krishna. Temos que entender isso, né? Que Deus já sabe o que a gente quer antes de pedir, porque Krishna é a onisciência. Então Krishna está falando aqui, né? Por favor, né, cultivem essa sabedoria, quanto mais rápido melhor, porque você não sabe quando você vai abandonar essa forma física. Então Prabhupada, né, está falando aqui no Srimad Bhagavatam 9.4.68, o Senhor diz: os devotos estão sempre no meu coração, e eu sempre estou nos corações dos devotos. O devoto não conhece nada além de mim, e eu também não consigo esquecer o devoto. Entre mim e os devotos puros há um relacionamento muito íntimo. Os devotos puros, com conhecimento pleno, nunca perdem o contato espiritual, e por isso eles são muitíssimos queridos a mim. Então, é notável aqui nesse verso aqui do chamado Bhagavata, né, a doçura de Krishna, né, a doçura. Ele fala, a questão da pessoa estar comigo, né, é simples. Cultive a sabedoria divina e viva essa sabedoria no mundo. Faça do seu mundo a expressão dessa sabedoria do Bhagavad Gita, ou do Bhagavata, né? Então ele está falando que os devotos sempre estão no coração dele. Então Krishna tem um coração místico,
Assim como Krishna está no seu coração místico, você está no coração místico de Krishna. Então esses corações são o quê? São fontes emanadoras de amor. Entende? O meu coração e o coração de Deus, dentro de um aspecto integrado, são o mesmo, né? Assim como a minha consciência, agora que eu estou manifestando aqui, falando aqui sobre Krishna, ela é uma parte integrante da consciência de Krishna. Por isso que Prabhupada fala assim, vocês têm que estar em consciência de Krishna. Ou seja, sua consciência tem que estar expressando a consciência de Krishna, então a sua consciência vai estar num ponto perfeito de expressão, de manifestação existencial, né? Então, da mesma forma, o seu coração místico, ele tem que estar integrado com o coração místico de Krishna. E nesse verso aqui ele está falando exatamente isso, né? Que os devotos estão sempre no meu coração e eu estou sempre nos corações dos devotos. Entendeu? É um pulsar só, né? Você está pulsando Deus e Deus está pulsando você. Essa é a autorrealização perfeita, né? Máxima. Isso que se chama um devoto puro. Ele caminha nesse mundo aqui apaixonado por Deus. Cada vez mais apaixonado, querendo levar, né, Deus para todo mundo. Não é assim? Quando você tem uma notícia boa, sabe, algo legal, você quer que todo mundo saiba, né? Você está em êxtase com aquilo, né? Quando você não é egoísta, quando você não quer se apoderar de algo maravilhoso que acontece na sua vida, naturalmente você quer que todo mundo realize aquilo, né? Poxa, eu descobri isso, poxa, isso faz um bem, olha aqui, se você fizer isso e aquilo, você vai ficar, é algo incrível, né? Não é assim? Então também quando o devoto atinge esse ponto da realização de Deus, quando ele entra no coração de Deus, aí então o nível de êxtase, de felicidade é tão grande que o devoto só almeja isso, passar a consciência de Krishna para todo mundo. E no final aqui do capítulo 18, Krishna fala que esses devotos assim são muito queridos para ele, porque é tão rara uma alma que se rende a Krishna. Agora, se uma alma se rende e atinge esse patamar de amor puro por Krishna, então esse devoto assim, ele é querido a nível extremo, assim, porque Krishna ele é imparcial, ele ama todo mundo igualmente, incondicionalmente. Mas quando você tem essa intimidade com Krishna, naturalmente Krishna vai ter essa intimidade com a sua alma, de tal forma que você nem então são graus assim, até de loucura espiritual, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna dando exemplo de um devoto puro, ele atingiu esse nível, né, de loucura, de êxtase transcendental. Então ele caía no chão, ele tinha certos sintomas assim, de êxtase assim, que imagina, Krishna em loucura transcendental por Srimati Radharani, né? Aí ele estava compreendendo assim, o quanto Srimati Radharani o ama, né? Ele queria, assim, quando Krishna ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, ele quer entender esse amor de Srimati Radharani. Como que essa pessoa, essa Gopi, né, Radha me ama tanto assim, de modo que eu não consigo me libertar dela. Que amor é esse que supera a minha própria existência? Então Krishna ele quer experimentar esse amor, ele quer sentir intimamente assim, ele quer entrar nesse amor. Aí ele se torna Chaitanya Mahaprabhu e ele vem aqui para esse mundo material, faz o papel de um devoto puro para nos ensinar como devemos nos tornar devotos de Krishna, expressa essa loucura do amor e fala, ó, é isso aí que vai acontecer com vocês. Vocês vão ficar assim, né? Essa felicidade em grau extremo, amorosa, significa, né, êxtase transcendental. Todo mundo vai atingir isso um dia, e é dito que no mundo espiritual é assim, todo mundo está nesse êxtase, né? Então isso é muito legal, quando você entende assim, essa metafísica divina, né?
Porque Krishna, ele vem assim, mostra também aqui em seus passatempos no planeta Terra como é a vida lá em Vaikuntha Loka, né? Em Krishna Loka. Então Krishna fala, né, nesse verso aqui, que Prabhupada está encerrando aqui, né? Vivamos assim como um só coração, o devoto e o seu Deus, né? Isso é que se chama Bhakti Yoga, união com Krishna através do amor. E aí depois Krishna está falando aqui, o devoto ele não conhece nada além de mim. E eu também não consigo esquecer o devoto. Está entendendo? Quando você estiver nessa consciência transcendental, você só vai ver Deus. Só vai ver Deus. Todo mundo vai atingir esse ponto. Agora você vê Deus assim intelectualmente, né? Você olha para fora, você entende que tudo é energia de Deus, é manifestação. Mas vai chegar um estágio, né, nesse cultivo de conhecimento que você vai fazendo no seu dia a dia, ou de vida após vida, em que você vai assim só ver a presença de Deus. É uma coisa que se chama, né, o samadhi assim, samadhi da consciência, né? Então era assim, né? Todo mundo que atinge esse patamar, né, de Prabhupada, de um Cristo, começa a viver, né, nessa consciência de que eu e o Pai somos um, né? Porque você consegue vê-lo em tudo, em todos, e aqui no Bhagavad Gita Krishna também fala, né, que o devoto puro tem essa qualidade. E também Krishna, né, assim como você vê a manifestação de tudo como Deus, o universo sendo Deus, ele também não esquece de você em nenhum momento. O universo, ele reconhece o devoto quando o devoto reconhece o universo como sendo a manifestação de Krishna. Esse que é o interessante, né, do top da vida espiritual. Isso que se chama, por isso que você é qualificado como parte integrante de Deus. E essa integração vai acontecer de tal forma que você não vai ter mais medo, porque tudo vai ser Deus manifestado na sua vida. Então, Krishna está falando aqui nesse verso que entre ele e os devotos puros há um relacionamento assim, muito íntimo, assim, imagina, se você é uma parte de Deus, como isso não é íntimo? Em todos os momentos da sua existência, Krishna, ele é o mais íntimo do seu coração. Só que você está se identificando com o corpo material, se separando, né, de Deus, achando que Deus é uma coisa que está lá no mundo espiritual. Essa consciência tem que ser mudada imediatamente. Você tem que viver aqui nesse mundo como um amigo de Krishna, né? Então, Krishna gosta disso, né? Relação significa intimidade de amor, né? Sem interesses assim, né? Prabhupada falava que a relação de uma mãe com o filho, assim, é o que mais se aproxima dessa relação de um devoto puro com Krishna, assim, fazendo uma analogia, né? Que a mãe é completamente rendida ao filho, assim, a vida dela se torna a vida do filho, né? E a vida do filho se torna a vida da mãe. Dessa maneira, assim. Vamos meditar nisso para entender como é que Krishna almeja essa intimidade em nosso coração. E aí ele fala quando nosso coração está integrado, né, com o coração de Krishna, quando nós não conhecemos ninguém além de Krishna, né, e Krishna também não esquece dos seus devotos. Então, nessa intimidade, os devotos puros, né, que têm essa sabedoria, né, plena do Bhagavad Gita, de Krishna, da realização realmente de Deus, assim, não perde o contato espiritual. Entendeu? Esse contato agora se tornou fixo. A sua mente já não existe mais mundo material. Não há assim uma desconexão. Você atingiu o padrão perfeito nessa forma humana e está qualificado para voltar para o mundo espiritual. E aí vale a pena
né? Investir a nossa energia para chegar a esse ponto onde você não precise ficar mais nessa roda aqui de samsara. Por isso que o Bhagavad Gita é espetacular, né? Você vê, só um verso, só esse verso aqui, quanta informação que adquirimos, né? Para, nesse exato momento, tomarmos uma decisão na nossa vida, de querer estar com esse Ser Supremo, entendendo que Ele é o amigo, é o benfeitor, né? Assim, é o melhor, assim, bem-querente de todo mundo. Tirar da nossa mente esse Deus, assim, que é pregado, assim, como um cara que a gente tem que ficar adorando, assim, né? Reverencialmente, assim. Não, Krishna, ele não é assim. Um dia, né, vocês vão entender, assim, é como um amigo muito querido. Você não tem um amigo querido que você sente saudade, às vezes você quer ligar, você quer sair, conversar, assim, Krishna assim também. Está no seu coração esperando que você medite um pouco, né, e vá assim ao encontro dele. Então, contato espiritual não se perde, né? Igual a mãe e o filho, né? Pergunta se a mãe esquece o filho. Às vezes o filho tem até 60 anos, 70 anos, mas se a mãe está viva, ela está lembrando do filho como filho. Às vezes a pessoa já se tornou assim, um grande, assim, pessoa de sucesso no mundo, uma pessoa renomada, assim, mas a mãe está considerando o filho como filho. Tem orgulho, assim, né, que às vezes o filho está se destacando no mundo, mas filho é filho. Assim, então Krishna também, ele só está pensando nesse pedacinho de amor que você tem que dar para ele, né? E aí você exerce seu talento nesse mundo da melhor forma possível. Então por isso que Krishna fala, porque nós não perdemos essa intimidade, esse contato espiritual por ele. Então nós somos assim, vamos ser assim, somos já, né? Mas vamos ser mais ainda muitíssimos queridos por ele, de acordo com esse verso, né, do Srimad Bhagavatam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Vamos meditar em tudo isso que foi falado nesse verso 18 do capítulo 7, e amanhã, né, na próxima aula matinal, vamos partir para o verso 19. Ok? Espero que vocês se rendam, né, mais confiantemente nesse ser, assim. É muito maravilhoso estar com Krishna, muito maravilhoso, é algo... Por favor, cantem o nome de Krishna, assim, com bastante atenção, com devoção, com carinho, sem ansiedade, sem querer nada, entende? Cantar o santo nome Krishna está presente diretamente, né, com você nessa Kali Yuga, né? A forma mais simples de estarmos com Deus é vibrando o nome dele, em devoção, em rendição, né? Com essa sabedoria já acoplada ao nosso coração de entendimento. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.